A paz do Senhor, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para você meditar e quem sabe um dia você precise ajudar alguém com essa palavra. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz que Deus ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E também lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, vai dizer também que o Senhor lhe afirma: o meu conselho permanecerá, aleluia. Ele está dizendo que o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, a vontade do Senhor, ela é soberana. Ela é soberana. Por mais que nós tenhamos os dons de cura, por mais que você conheça alguém que tenha o dom de cura, Deus, a vontade dele é soberana. Ele faz segundo a vontade dele, segundo o querer. Então, essa palavra, ela vem nos despertar da seguinte forma, porque às vezes eu ouço pessoas dizer: por que Deus não curou? Por que Deus levou? Igreja, às vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas aquela pessoa possivelmente já era a hora dela partir. E devido a alguns agravos na sua saúde, na sua vida, ela veio ali a partir. E foi a vontade de Deus. Senão Deus curava, Ele não é soberano. Ele faz todas as coisas porque Ele vem dizer: a vontade dele é soberana. Ele tem a autoridade e o poder para realizar tudo o que deseja. Então, às vezes a gente não entende a vontade de Deus e questionamos. E muitas das vezes o Senhor ele tem o direito de decidir e de agir conforme os seus próprios propósitos. Então, sem que nenhum ser humano possa interferir. Então, igreja, quando Deus decide, ninguém pode interferir, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, a soberania de Deus, ela inclui a história de vida de cada um. Ela fala sobre o poder absoluto do Altíssimo. Então, todas as coisas que acontecem é da vontade permissiva do Senhor. E nós precisamos entender. Tem gente que não consegue entender, mas eu sei, igreja, que nós temos que confiar em Deus, porque Deus ele sabe o momento certo de cada pessoa partir desta terra. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não vai curar, porque tudo tem uma permissão e um propósito. E às vezes a gente não entende que já era o tempo de partida daquela pessoa. Então, a soberania de Deus, ela tem um plano de salvação também. Ele nos escolheu, né? Nos capacitou, né? Então ele transformou a nossa natureza, trouxe sobre nós o seu espírito, revelou seu cuidado por nós, nos disciplinou, nos exerceu o poder da vida para que possamos compreender os nossos propósitos na terra. E o fundamento disso tudo é a nossa fé cristã, em reconhecer a soberania, o poder de Deus em todas as áreas de nossa vida. Então, eu quero deixar essa palavra para você, glória a Deus, que a vontade de Deus é soberana. Se Deus ele quiser,
Aleluia. Curar, Ele vai curar. Se Ele quiser, aleluia, levar, Ele vai levar. A vontade de Deus é permissiva. Então, tudo que está debaixo desta terra tem o poder de Deus e nada acontece sem a permissão de Deus, né? O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Então, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o tempo e a hora de cada um encerrar o seu propósito. Glória a Deus. Mesmo que venha doer, mesmo que demore ou que seja muito cedo, parece sem sentido muitas das vezes o que acontece. Mas Deus, Ele é sábio em seus planos. Ele sabe. Ele sabe o nosso tempo de viver, de morrer, né? Nosso tempo de produzir e nosso tempo de não produzir mais. Então eu quero deixar essa palavra para que você que ainda tem dúvida e se pergunta o porquê, eu quero deixar para você que a vontade de Deus, ela é soberana. Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Só que é difícil para o ser humano, muitas das vezes, entender a vontade de Deus. Não consegue entender. E por isso tem momentos que reclama, né? Momentos que chora. Então, nós temos que confiar. Glória a Deus. Nós temos que viver, aleluia, a vontade do Senhor. Porque se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver tanto homens de Deus que passaram pelo fogo ardente, que passaram pela cova, e Deus estavam ali com eles, não se feriram, não era a hora deles, porque Deus tinha um propósito ainda na vida deles. Então, apesar de não entender tudo aquilo que aconteceu com eles, e eles estarem vivos, é porque Deus ainda tinha um propósito na vida daqueles homens. Então, quando vem o sofrimento, Deus, Ele permite o sofrimento, mas muitos não suportam e se entrega ao sofrimento. Mas o sofrimento, ele vem muitas das vezes para curar. Para curar. Então Deus, Ele trouxe a salvação, Ele veio livrar, Ele veio curar, Ele veio abençoar. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus, permanecendo fiel diante do fogo, diante da tempestade, diante das lutas, diante da perca. Nós temos que manter confiante no Senhor. Amém? Deus abençoe.